sair e entrar de novo. Tá bom? Tá, então tá o nosso Luiz, o Luiz Monteiro agora aí. Ô Luiz, com relação agora à Venezuela também, eu gostaria que você pudesse fazer um relato sobre essa situação norte-americana em cima essa catástrofe que ocorreu semana passada lá na Venezuela, Luiz. Paulo Marinho, eu agradeço a oportunidade de estar batendo um papo com você no programa 100% Educação. Eu sou André Monteiro, aqui do Rio de Janeiro, sou policial militar com 30 anos no Batalhão de Operações Policiais Especiais, né? Então, assim, entendo bastante dessa insegurança que se instalou no estado do Rio de Janeiro, mas com relação aí à Venezuela, assim, eu entendo que os Estados Unidos estão vendo o interesse deles. E isso é uma coisa normal, cada país vai ver os seus interesses. Eu discordo um pouquinho do nosso amigo Beto Almeida aí, em falar que Maduro teve uma eleição limpa e transparente, foi eleita pelo povo. A gente sabe que aquela eleição foi uma grande fraude, e todo mundo sabe disso, e que a Venezuela vivia, com certeza, uma ditadura que empobreceu demasiadamente o seu povo. Tá? Então, hoje a Venezuela é tão pobre, tão precária, que nem consegue, tá, ajudar na remoção dos feridos, dos mortos, e procurar os desaparecidos, infelizmente, dessa catástrofe que ocorreu lá. Para a gente ver, é uma prova inconteste, uma prova clara de que o governo Maduro e os governos que antecederam o Maduro tornaram a Venezuela um país miserável. Ah, certo. Ô, doutor Ciro Darlan, agora tá capacitado, porque ele tá aqui na tela, Tá atrasado ainda. O doutor Ciro Darlan está aqui na tela. É delay. Entendeu? Aí, o que acontece? O nosso operador, logicamente, que ele está batalhando para acertar essa situação, mas o doutor Ciro Darlan, estou vendo ele na tela, entendeu? E eu vou me despedir do nosso Beto Almeida, porque ele tem um programa lá na Rádio Nacional também, e eu não vou querer deixá-lo, prejudicá-lo com relação a essa. Ô Beto, um abraço para você, muito obrigado, hein, Beto? A gente está com um pouco de delay aqui na imagem. O jornalista Paulo Marinho, eu queria trazer uma situação que está acontecendo. Vai ter uma obra com investimento do governo federal ali na Cilaron, ali na Lapa. Então, os vendedores ali, os camelô, o pessoal da Caipirinha, o Dudu do Picolé, que tem 3 funcionários jovens como eu, eles vão ter que ficar 180 dias sem trabalhar, e já pegou metade da rua que dá acesso ali à escada Cilaron, entendeu? Tem que ter uma solução. Em algum lugar, tem vários espaços, várias praças, que pode colocar esses vendedores aí, enquanto as obras não estão longe da Lapa, enquanto essas obras aí vai levar 180 dias ou mais. O Luiz Anderson está na tela também, mas o desembargador Ciro Darlan... Acho que atualizou, o nosso desembargador Ciro Darlan, nós não estamos conseguindo falar com o desembargador Ciro Darlan. Eu estou pedindo, pela primeira vez, o Luiz Anderson. Não é Luiz Anderson, é Luiz Andrade. André Monteiro. Luiz Andrade. André Monteiro. Luiz Andrade Moura. Luiz André de Moura Monteiro. Tá aqui. Mais conhecido como André Monteiro. Tá me ouvindo aí, Luiz André? Estou te ouvindo muito bem. Tá me ouvindo, Paulo? Estou te ouvindo sim. agora. Estou te ouvindo. Assim Então, como o desembargador Ciro Darlan, que eu não estou conseguindo falar. Agora sim, doutor Ciro? Não tô. Oi, doutor Ciro. Olha aqui, você tem que vir aqui para ver. Está com atraso. Aqui a gente vê. Está aqui. Está aqui o doutor Ciro. Tem um atraso na tela. A gente vê, mas depois é que chega. Um atraso de 5 minutos. Paulo Marinho, tá me ouvindo? Pode falar agora. Então, queria aproveitar essa oportunidade, né? Nessa rádio que é ouvida por milhões de pessoas e também assistida pelas redes sociais.
Queria aproveitar e falar um pouquinho da educação do nosso estado, do nosso país, como foi falada pela nossa querida Beth, né, que falou com muita propriedade sobre infelizmente, né, a decadência da nossa educação. Aqui no Rio de Janeiro, eu sou o criador e implementador das escolas cívico-militares do estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Educação. É um projeto que foi instituído no governo do ex-governador Wilson Witzel e que eu fiquei encarregado de implementar, porque eu vim candidato também a governador e eu tinha dentro do meu plano de governo as escolas cívico-militares para serem implantadas aqui no estado do Rio de Janeiro. E aí eu tive a oportunidade de receber a missão de desenvolver esse projeto no Rio de Janeiro. Tá? E eu tenho a grata satisfação de informar a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo que as escolas cívico-militares do estado do Rio de Janeiro são as escolas públicas com maior IDEB do Brasil. Tá? O Rio de Janeiro em si, pela sua educação pública, ele está em 26º no ranking, tá, nacional. Quem está em primeiro lugar é o Paraná. Porém, as escolas cívico-militares do estado do Rio de Janeiro, ela tem um IDEB 5.2, 5.4. Só as escolas cívico-militares do estado do Rio de Janeiro. Enquanto a educação, que está em primeiro lugar, que é o Paraná, ele tem um IDEB de 4.9. Ou seja, a gente provou com fatos, tá, que as escolas cívico-militares no estado do Rio de Janeiro, elas são realmente o maior avanço que nós tivemos nos últimos 30 anos de educação no nosso estado do Rio de Janeiro. Eu recebo semanalmente relatos, né, informações dos diretores dessas escolas, informando que mais de 70% dos alunos que estudam nessas escolas, eles passam no Enem sem precisar fazer cursinho. E muitos, quando terminam o ensino médio, já conseguem passar para concursos públicos. Ou seja, realmente, essas escolas estão fazendo a diferença no estado do Rio de Janeiro e poderia fazer muito mais. Eu acho que é um excelente projeto, que você deva pegar pessoas, se manifestar com pessoas que possam lhe dar uma estrutura boa com relação a esse teu projeto, que é uma das coisas boas que nós estamos vendo aqui quando se fala em educação. Entendeu, Luiz André? Com relação a isso. Luiz André de Moura Monteiro. Esse é o nome da fera. Vamos lá, e bota intitulado lá. Luiz André de Moura Monteiro. É você que tem que... aqui, pelo menos, você já tem uma sustentação. Agora, outras pessoas deverão se aliar a você nessa tua iniciativa. Você não acha, não, André? Com certeza, Paulo Marinho, com certeza. A gente precisa, infelizmente, tá? E eu falo isso com muita tristeza, infelizmente, apesar dessas escolas elas darem um resultado que coloca aí a possibilidade de pessoas, de adolescentes, que moram principalmente em áreas carentes, que não têm condições de estudar no colégio particular, hoje considerados os melhores em todo o país, mas essas escolas elas dão essa oportunidade a esses adolescentes. Eu nasci e cresci em comunidade carente do estado do Rio de Janeiro. Tá? Nasci e cresci no Morro do Tuiuti, no bairro de São Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro. E eu não tive a oportunidade que essas escolas cívico-militares estão dando para esses alunos que querem verdadeiramente não seguir uma carreira militar, mas querem ter uma escolarização com qualidade. Quando a nossa amiga Beth falou sobre a violência dentro das salas de aulas, para você ter uma ideia, essas escolas, todos os diretores e professores, eles tiveram que fazer um treinamento. Primeiro, eles tinham que ser voluntários, são professores das escolas públicas, são professores da Secretaria Estadual de Educação. Primeiro, eles teriam que ser voluntários e preencher uma ficha, um questionário, se voluntariando a trabalhar nessas escolas. Depois, nós fizemos uma triagem. Eu, pessoalmente, coordenei a pesquisa e a entrevista com todos os diretores, secretários e professores que gostariam de trabalhar nessas escolas. E vou te falar, o Paulo Marinho, a gente não tem uma ocorrência de violência
nas 12 escolas que nós espalhamos pelo estado do Rio de Janeiro. Não temos uma ocorrência de violência, nem afronta, nem desrespeito a qualquer professor. Ou seja, nessas escolas a gente fez entender o aluno que, primeiro, ele era voluntário para estar ali também estudando. O aluno vai se quiser. E segundo, que para ele estar ali, ele teria que seguir regras. Tá? Então, assim, nós começamos a fazer o inverso que hoje está nas secretarias de educação de todos os estados. Ou seja, não permitir que os alunos venham exercer a violência dentro da sala de aula. E com isso, nós aumentamos mais ainda a vontade dos outros professores que não tinham se voluntariado, para que eles pudessem se voluntariar também para renovar o quadro de professores nessas escolas. Ou seja, o professor, o diretor, o secretário que trabalha nessas escolas, primeiro, eles trabalham porque querem, e segundo, eles trabalham porque sentem prazer em estar com alunos que verdadeiramente estão sendo resgatados para que possam ter aí uma vida mais digna, mais honesta, com ética e moral, para que possa realmente ser um expoente na nossa sociedade. Isso é importante. São essas coisas que nos deixam alegres, entendeu? Com relação a isso. E dentro do programa 100% Educação, é que você possa fazer boas coisas, entendeu? Engrenar boas coisas e certamente virão melhores situações para que nós podemos conviver sem brigas, sem nada, opinião, e cada um tem que respeitar a opinião dos outros. Eu acho que é importante isso, e você está entrando muito bem nesse assunto aí, porque eu tenho certeza, Luiz, que você não deixará de ter boas pessoas envolvidas nesse projeto que você tem aí e está começando a dar uma elasticidade maior para que nós possamos entrar numa vida em termos de progresso, né? Em termos de progressos intelectuais, evitar palavras chulas, evitar e estar mais no entretenimento. Como você está vendo aqui, esse moço que está aqui do meu lado, ele faz a parte de entretenimento, que é uma coisa de louco. Quando chega aqui no colégio, o Pinheiro Guimarães, e é importante, e o Luiz Ernesto, que é lá do jornal O Globo também, gosta o Luiz Ernesto gosta do Homem-Aranha, o Capitão, como é que é? Capitão América, entendeu? Luiz Ernesto, que você está vendo aí, o Luiz André. Aí, nosso Luiz Ernesto está no jornal O Globo. E está voltando, logicamente, depois de uma boas e merecidas férias. Eu vou dar um bom dia aqui para o nosso Luiz Ernesto Magalhães. Grande Luiz Ernesto, bom dia. Bom dia, Luiz Ernesto. Está aí essa figura. Luiz Ernesto, bom dia. Nosso operador está chegando agora, minha. Ali, ó. Luiz Ernesto. Alô, Luiz Ernesto. Bom, Paulo, eu estou te ouvindo bem. O problema deve ser lá com ele. Agora eu estou te ouvindo. É que o nosso operador ele colocou agora no ar, né? Luiz Ernesto, bom dia, querido. Oi, agora sim, entendeu? Agora há pouco eu tinha entrado, a gente estava sem áudio aí eu saí e voltei de novo. Tudo bem? Tá certo, sim. Ô, Luiz Ernesto, com relação, Luiz Ernesto, nós estamos, agora tem o Luiz André de Moura, e você aí no Jornal Globo, e o Luiz André também, que ele tem um projeto maravilhoso e que acabou de relatar aqui, e você não tinha entrado ainda. Eu gostaria que o Luiz André pudesse passar para o nosso Luiz Ernesto Magalhães, repórter lá do Jornal Globo, esse relato que você acabou de... E resumo, esse relato para que o nosso Luiz André possa ter uma opinião formada sobre o assunto. Luiz André. Luiz André, você é o Luiz André que foi candidato a governador pelo PRTB contra o Witzel lá atrás? Exatamente, André Monteiro, ex-candidato a governador em 2018. Tá. Não, tudo bem. Só para... que naquela época você tinha ido também para a Secretaria de Esporte e Lazer, né? Eu lembro disso.
Eu fui para a Secretaria eu fui ser diretor-geral do DEGASE, Departamento Geral de Ações Socioeducativas, Cuidados dos Menores Infratores. E aí eu posso... até um desabafo aqui que eu vou deixar, e é uma coisa assim que eu não falei na época, mas eu fui criticado pelo doutor Ciro Darlan por ser um policial do BOP que estava à frente do Departamento Geral de Ações Socioeducativas, mas sendo que a minha gestão foi considerada a melhor gestão de todos os tempos do DEGASE. Né? Foi a gestão mais transparente, mais honesta que passou pelo DEGASE. Né? Então, assim, esse é só um relato que eu estou deixando aqui, um desabafo até com o nosso desembargador Ciro Darlan, que não está presente, mas eu gostaria que ele tivesse, para ele ouvir isso aqui. A crítica que ele me fez, na verdade, mostrou que ele estava errado. Né? Mas tudo bem. Então, eu fui para o DEGASE, e no DEGASE eu me encontrei com pessoas, Luiz Ernesto, que eram sobrinhos de amigos meus da minha comunidade, né, que estavam ali acautelados, internados. E eu comecei a ver uma realidade, porque assim como eu fui um adolescente, uma criança de comunidade, né, onde via ali, infelizmente, no marginal uma referência, no traficante uma referência, e depois eu fui ser policial e fiquei 30 anos no BOP. Né? Isso, fiquei 30 anos no BOP, e quando eu recebo a missão de dirigir o DEGASE, eu me deparo ali com uma outra situação, né? Uma situação que eu só ouvia falar, mas ali eu passei a conviver. E eu gostava muito de conversar com os adolescentes, e entrava nas unidades para visitá-los, para conversar, não somente conversar com os funcionários, né? com os funcionários do DEGASE, mas também conversar com os adolescentes. E uma coisa que me entristecia era quando eu indagava a eles, Luiz, sobre a evasão escolar, por que ele havia saído da escola, e era quase que unânime, mais de 90% dos adolescentes, eles diziam para mim que eles não encontravam na educação a possibilidade de ser alguém na vida. Aí eu falava, mas como assim? Ele falou assim, não adianta, porque a gente estuda, tem greve, estuda, a gente não consegue aprender nada, e aí vem as tentações, vem as facilidades, vem as oportunidades, e a gente começa a ganhar dinheiro, com isso a gente acaba abandonando a escola. Mas isso era quase que unanimidade. Então eu comecei a ver uma situação muito diferente daquela que eu vivia, mesmo sendo um adolescente, uma criança de comunidade, mas que por ter uma família estruturada mesmo dentro da comunidade, eu sempre tive a noção, né, de que eu deveria seguir um caminho. E aí, quando eu saí do DEGASE, né, recebi a missão de criar as escolas cívico-militares, porque ela estava dentro do meu plano de governo, e do Wilson também. Ele me convidou para eu ser um vereador. No dia de hoje, né? Oi? Que por sinal é uma proposta, é uma proposta pedagógica bastante controversa, né? É bastante controversa. Mas aí que tá, Luiz. Eu procuro sempre ver os projetos pelos fatos e pelas realizações, tá, que eles alcançam. Tá? Então, assim, hoje, para você ter uma ideia, não sei se você tem esse dado aí, o Rio de Janeiro ele está em 26º lugar no IDEB nacional. No ensino da rede estadual de ensino. Isso. E, se não me engano, piorou bastante também na época do Witzel, né? Sim. E agora do Picard. Só que um dado muito importante que chegou até a mim é que o primeiro lugar do IDEB do Brasil é Paraná. Ele tem 4,9 no IDEB, o Paraná. Só que as escolas cívico-militares que nós criamos, que eu tive o privilégio de criar e implementar, ela tem nota 5,2, 5,4. Só as escolas cívico-militares. Isso quer dizer o seguinte, se no Rio de Janeiro nós tivéssemos mais escolas cívico-militares, nós estaríamos em primeiro lugar no IDEB nacional. Não necessariamente, né? Não necessariamente, até porque, pelo menos o que eu conheço de escolas cívicas militares, você tem só algumas unidades, mas é uma estratégia de governo que não necessariamente
é a proposta pedagógica dos estados inteiros. Sim, entendeu? Exatamente, eu entendo isso. E agora, André, só me tira uma dúvida. Não sei se o Paulo Marinho chegou a perguntar. Você vai ser candidato esse ano, alguma coisa? Eu fui convidado. Estou pensando ainda. Tá? Uhum. Fui convidado, estou pensando ainda. Fui convidado para ser candidato aí futuramente ao Senado. Estou pensando nessa proposta, estou vendo se eu realmente aceito ou não aceito. Eu tenho andado muito desanimado. Tá, né? A disputa para o Senado já está bastante disputada, né? Você continua no PRTB? Não, eu estou hoje no Democrata. Uhum. Mas aí você... Ah, tá, entendi. Eu estou no Democrata, recebi esse convite. Eu estou pensando muito. Você falou uma coisa interessante. Hoje nós temos uma disputa muito acirrada no Senado, mas eu entendo também. Tô achando que o Paulo Marinho caiu, hein? Tô achando que o Paulo Marinho caiu. A gente está conversando aqui nós dois só. Eita, é verdade. Entendeu? Não é nada contra conversar contigo. Mas eu acho que a gente está fora do programa. Paulo Marinho caiu. Não, está ao vivo. Mas está ao vivo para quê? Porque eu acho que ele não está. Entendeu? Só agora, Luiz, eu queria te dizer uma coisa, meu irmão. Eu estou muito contente de estar conversando com você, cara, porque eu te acompanho há muito tempo. Mas eu nunca tive a oportunidade de estar conversando com você. Né? Isso, eu estou muito contente por isso, cara. Não é que rasgação de seda, não. É que eu te acompanho. Entendeu? E estar conversando contigo aqui, para mim, hoje é um privilégio. Valeu demais. Na verdade, eu estou de férias, né? Eu estou entre férias e banco de horas, então por isso que eu estou até nesse horário, que normalmente eu jamais conseguiria participar nesse horário do programa, entendeu? Sim. Agora, eu queria te fazer um pedido, se você puder. Eu não sei se nós estamos ao vivo, se nós não estamos ao vivo. Né? Bom, se a gente tiver só nós dois aqui, então ninguém vai ouvir. Mas eu vou fazer. Eu poderia pegar o seu telefone? Tá, tudo bem. Pode anotar. 21. Manda um oi no zap, tá? Mando sim. 21 9 9971 99971 4147. Então, vamos lá. 999714147. Vamos lá, vou repetir aí. 921, né? 9971 4147. Tá aqui. Tá bom? Acho que o Paulo Marinho voltou aí. O Paulo Marinho voltou e voltou a sumir. Voltou. Tá aqui. Exatamente isso. É você dar um telefone no ar aqui, entendeu? Não, todo mundo tem meu telefone. Eu coloco em rede social. Lógico. Eu coloco em rede social também, porque é uma forma de contato com o repórter, né? Na verdade, eu estou de férias, estou em banco de horas, na realidade, não de férias no momento. Eu estou em banco de horas que está grandinho, digamos assim, mas você é repórter independente disso, né? Você é repórter no tempo inteiro, então, na verdade, a gente está aqui para colaborar, entendeu? É exatamente isso. Nós temos que ter esse tempo do repórter. Ele vai ser o repórter o tempo inteiro. Eu acho isso maravilhoso. Você chega aqui, o Luiz André responde, o ex-capitão Aranha, o capitão aqui também, querendo falar com o Luiz Ernesto de qualquer maneira. Aí, eu também sou fã do trabalho dele. Ô, Luiz Ernesto, tá aí, ó. Vamos lá. Pode falar aí com... Pode falar com o Luiz Ernesto. Hoje tem muita patente para o soldado raso aqui. O que você sabe aí sobre essa grande obra aí na Selarón, que os vendedores lá da Lapa lá estão putos, né? Estão dizendo assim, estão bravos, né? Com essa situação deles terem que... Eu sei que vai trazer uma modificação grande ali na Selarón, mas são trabalhadores aí que vão ficar 180 dias sem trabalhar até essas obras aí se concretizarem. E eu vi também até a SEOP expulsando os moradores de rua, assim, eles falando assim que, não pode ficar aqui, entendeu? Então eles não estão nem levando para o abrigo, eles estão jogando a sujeira para baixo do tapete, entendeu? Sai daqui, vai para lá, não pode ficar aqui, entendeu? E estão deixando aquilo tudo ali um vazio. Fica os gringos andando ali, e às vezes tem viatura, às vezes não tem.
Vamos lá. Aí eu vou dar o que eu estou dizendo para você. Eu estou de licença, quer dizer, licença não, eu tô de férias, mas por coincidência acabei de ler uma matéria sobre isso e eu estou acompanhando isso já há algum tempo. O que acontece? A escadaria Selarón hoje virou um grande ativo da cidade, né? E aí você precisa melhorar uma infraestrutura turística ali. Porque, independente, com todo respeito ao camelô, ao ambulante que trabalha ali corretamente, aquilo ali é um cartão de visita da cidade que é o caos, entendeu? E precisa de um mínimo de organização do ponto de vista de infraestrutura, de tudo, que é a proposta desse projeto, entendeu? Você criar uma rua você transformar aquela rua, que eu esqueci o nome agora, Boulevard. Numa rua de pedestres, até porque existe um programa ali, inclusive, para você construir um condomínio residencial pelo Reviver Centro, ali do lado da Selarón, e o negócio está realmente muito confuso, entendeu? E tem esse lado também, entendeu? Histórico aí, rapidinho, desculpa, só uma coisa, só um histórico aí, para quem não conhece, o Selarón, que leva o nome da escada, era um artista plástico, que é um chileno que adotou o Rio de Janeiro, Jorge Selarón. Ele veio para o Rio e aí começou a fazer uma escadaria, como ele viu uma escadaria de acesso da Joaquim Silva à ladeira de Santa. É uma escadaria, na verdade, é a ladeira de Santa Teresa, que chega a Santa Teresa, e começou a decorar com cerâmicas e tudo, temáticas do mundo inteiro, de vários países. E isso virou uma das atrações turísticas mais conhecidas da cidade. Ele morreu ali, se não me engano, tem que pesquisar agora aqui, achei. Morreu em 10 de janeiro de 2013, o corpo foi encontrado queimado junto a uma lata de solvente, e o que segundo a polícia investigou, é que ele vinha sendo ameaçado por um ex-colaborador que queria obrigá-lo a ceder a obra, entendeu? Isso eu vou te dar um exemplo hoje, do caos que é ali a organização. Eu já levei vários amigos de fora do Brasil, do Rio de Janeiro, para conhecer a Selarón. Eu dou preferência que a pessoa desça por Santa Teresa até chegar lá para eu pegar depois do, abre aspas, bar do Ernesto, que não tem nada a ver comigo, mas é meu xará, o bar é o meu xará, digamos assim, porque é muito complicado circular por ali do jeito que está hoje, entendeu? Deu para entender. Os vendedores falaram que eles, depois de 180 dias, vão voltar credenciados, entendeu? Então eles catalogaram todo mundo para poder organizar tudo. Mas aí eu acho isso perfeitamente correto. Entendeu? O mínimo de organização para um local desse é você saber quem é que está ali trabalhando, quem não está trabalhando. É a formalização do ambulante. Eu não acho que isso seja ruim. Entendeu? O ruim é você não saber quem está ali, entendeu? Quem está ali trabalhando realmente, que está ganhando seu sustento. Muitas vezes, eu não estou dizendo, eu não estou criminalizando ninguém, mas muitas vezes, nesses ambientes, o sujeito simula que está ali para ganhar o dinheiro, ganhar sua vida como ambulante, mas na verdade, às vezes, ele usa a faixa de ambulante para ser traficante. Não estou dizendo que é todo mundo, preste atenção nesse caso, entendeu? Então tem que ter um mínimo de organização, entendeu? Eu não considero que isso seja ruim. E o serviço da prefeitura, que ali tem que manter aquela ordem ali, o CEOP, está sendo bem organizado isso aí pela prefeitura, Luiz Ernesto? Olha só, o que acontece? Com essa história de você transformar boa parte da Guarda Municipal em Força Municipal, você começa a cobrir um santo e despir outro. E isso é o que está acontecendo. Se você está treinando os agentes para serem Força Municipal,
e não está contratando mais guardas municipais, não está chamando mais guardas municipais para concurso, teoricamente vai faltar braço em algum momento. Entendeu? Agora, eu não tenho essas escalas aqui para dizer está faltando braço, não está faltando. A impressão que dá é que o cobertor é curto. O cobertor sempre foi curto no ordenamento urbano da cidade, tanto que a gente vê uma série de absurdos que acontecem na cidade em relação ao ordenamento urbano. Você raramente vê um operador de trânsito na cidade, entendeu? Você quase não vê uma fiscalização do comércio clandestino também, entendeu? Então é isso, na verdade, entendeu? Exato, é uma situação muito complexa, porque você sabe que aquela região ali é uma região que sobe para Santa Teresa, ela é um conglomerado ali, que tem ali a ACM, a Associação Cristã dos Moços, fica ali na Rua da Lapa, enche, ainda vem mais, ainda tem uma extensão que vem para o lado da Lapa também, para o lado da Glória também, ali. É uma situação que, até em termos de segurança também, e juntar a população de rua, juntar ali muita população de rua, e tem os ambulantes também, olha que sim, moradores, tem vários moradores que eu não acho que o ordenamento urbano seja ruim, entendeu? E aquele negócio é como obra pública. Alguém vai sair prejudicado enquanto essa obra estiver sendo realizada, entendeu? Se no final das contas ela vai dar certo ou não, o tempo é que dirá, entendeu? Mas eu em princípio, tudo que vem a ser para organizar a cidade, eu acho que é válido, entendeu? A gente só não pode apenas pensar no imediatismo, entendeu? E olha que eu costumo ser um cri-cri em relação à cobertura de assuntos de cidade, entendeu? Agora, segundo a dona Orondina, que mora aqui na Rua da Glória, aqui, ela disse agora, acabou de me dizer aquilo, vamos rezar para melhorar essa situação. O pessoal da Glória ali também ainda tem uma coisa, ela abre aspas aí, tá? Porque eu acho que é um movimento muito bem-vindo. Com o sucesso da Feira da Glória, né? Aos domingos ali, porque a Feira da Glória, ela ocupou a Praça Paris, ocupou toda uma área ali que você só vinha reconhecendo aquela região da Lapa e da Glória naquele trecho ali esqueci o nome da rua, ali perto da Praça Paris, durante anos, era apenas ponto de prostituição, e hoje está bombando como nunca, né? Muito. Entendeu? Aí vem a questão que o seu convidado está falando aí do ordenamento urbano, né? Porque, na verdade, por falta de ordenamento urbano também ali tem ambulante cobrando, ambulante não, perdão, tem flanelinha cobrando 50 reais para estacionar na rua em local proibido. O que é uma grana, né? Exatamente. Não, em local proibido, né? O que é uma grana. Olha aí, eu acho que deu para satisfazer aí. Eu quero depois agradecer ao nosso Luiz André. Você gostou do papo aí com o nosso querido Luiz Ernesto, lá do Jornal Globo, Luiz André? Paulo Marinho, foi excelente, como eu falei com ele, foi um prazer para mim estar com você e com ele aí nesse bate-papo. Como ele falou, onde não houver ordenamento, o crime avançará. Tá? Então, é necessário que haja ordenamento, é necessário que haja controle, é necessário que haja fiscalização para que possa diminuir, tá, o avanço do crime. Eu, como policial, né, eu já realizei várias prisões ali nessa área da escadaria, nessa área da Lapa, inclusive com carrocinhas. E eu posso falar com tranquilidade, porque foi fato, eu fiz isso. Carrocinhas que tinham no seu interior cocaína, maconha e lança-perfume. Tá? Então, assim, o cidadão estava ali vendendo o cachorro-quente dele, mas, infelizmente, ele também estava vendendo a droga.
E a gente começou a observar que eram barracas que tinham uma marcação. E aí as pessoas sabiam que aquelas barracas ali, além do lanche, vendia alguma coisa a mais. Né? Isso nós fizemos um trabalho, foi um trabalho de uns 4 meses observando tudo isso, monitorando, fotografando, filmando, para depois a gente conseguir chegar nessas pessoas. Então, como falou o nosso irmão Luiz Ernesto, tem que haver, sim, ordenamento, né? Tem que haver ordem, tem que haver fiscalização do poder público para que a gente possa verdadeiramente diminuir o avanço da criminalidade. Isso em todo lugar. A gente observa quando há um terreno vazio, onde não tem nada ali que possa justificar a não invasão daquele terreno. Em pouco tempo ele vai ser invadido, ali vai ser criada uma comunidade, uma favela. Né? E é por isso que o nosso estado do Rio de Janeiro, e veja que eu morei em favela, eu nasci em favela, tá? Mas, infelizmente, a falta de ordenamento, a falta de compromisso fiscalizatório por parte do poder público fez com que o nosso estado, a nossa cidade se tornasse esse caos. Então a gente precisa resgatar esse ordenamento, como falou o nosso amigo Luiz Ernesto. Rapidinho, Paulo. Uma curiosidade que eu tenho, André, é o seguinte, você mesmo falou que você foi do BOPE durante muitos anos e tudo, e que nasceu em comunidade, que viveu uma situação difícil e tudo. Pô, já teve algum momento que numa operação você acabou encontrando um ex-colega de infância do outro lado do crime, entendeu? No crime, enquanto que você tinha que agir como policial, você já viveu essa situação? Olha, Paulo, foi uma situação muito ruim que eu passei. E aconteceu isso? Aconteceu isso. Não um amigo meu da comunidade, tá? Mas foi um soldado meu do Exército, quando eu fui sargento do Exército, eu troquei tiro com esse soldado. Tá? Mas você só descobriu depois ou sabia que era ele? Não, quando eu olhei para ele, quando isso aconteceu no Falete Fogueteiro, você vai lembrar desse caso, onde um amigo meu morreu, eu capotei com uma viatura reservada do BOPE, no Falete Fogueteiro. O Gessé foi baleado e morreu, eu fui baleado também. E quando eu olhei para ele, eu lembrei logo do soldado da PE, da minha antiga companhia Escolta e Guarda. E ele lembrou de você? Eu acho que ele não lembrou de mim, mas eu lembrei dele. Tanto é que depois que acabou todo esse entreveiro, e foi essa ocorrência aí que deu origem ao filme Tropa de Elite 1, tá? Foi essa ocorrência onde morreu o Gessé. Era uma operação que nós iríamos realizar no Morro do Turano por conta da chegada do Papa no Brasil. Tá. Eu lembro dessa operação. Foi uma operação que havia uma orientação de limpar o morro, né? E aí morreram uma quantidade de bandidos enorme, em nome da paz para o João Paulo II, né? Na verdade, assim, quando nós operamos no morro, na verdade foi só para pacificar a situação. Mas acontece que ali, eu não sei se foi nessa operação, eu sei que no entorno do Rio Comprido aconteceram várias mortes e confrontos ali, né? Não sei se foi nessa operação específica. Não foi nessa específica, não, porque na verdade ali não era nem para nós adentrarmos na comunidade, era só para fazer um cerco, para pacificar, tranquilizar, para não haver tiroteio, não haver disputa de criminosos, de facções, para manter a calma ali. Mas aconteceu que alguns traficantes estavam saindo do morro e eu estava descendo com a viatura, eu e o meu amigo, e nós nos deparamos com esses traficantes que efetuaram vários disparos contra nós. E aconteceu isso tudo. E aí, depois de tudo isso que aconteceu, eu voltei lá na PE, né, e pedi a ficha desse soldado, que eu lembrava do nome dele, de guerra, e verdadeiramente eu comprovei ali através das fotos que havia sido ele mesmo que trocou tiro com a gente, e até possivelmente foi um dos que baleou a gente. Entendeu? E ele morreu no conflito? Não, ele não morreu no conflito. Quem morreu foi meu amigo, o Gessé, e eu saí baleado de lá também. Pode falar, meu amigo. Não. Mais ou menos, tem uma situação mais ou menos com essa história, dessa história, não em casos diferentes, num caso semelhante. Eu estou falando de eu vou contar agora a história de um jornalista. Paulo Marinho, você conhece o Arlindo Ernesto? Como é que é? Você conhece o Arlindo Ernesto? Arlindo Ernesto? O Arlindo Ernesto, é um repórter da antiga.
dos anos 60, começou com 15 anos trabalhando no Última Hora. Ah, sei. Saiu a biografia dele agora. Né? E aí, essa história que o André está me contando, tem uma passagem do livro que é muito interessante, que é o seguinte: foi uma situação diferente do que o André está contando, mas como os ambientes fazem com que as pessoas se cruzem de vez em quando, né? O Luarlindo foi colega da escola de um bandido que ficou famoso nos anos 1970, chamado Lúcio Flávio. Lúcio Flávio. Anos 60, anos 70. E aí, o Lúcio Flávio era muito amigo dele. O Lúcio Flávio aprontava pra caramba. E o Lúcio Flávio era muito amigo dele. E num dia estava o Luarlindo com uma namorada. Isso é contado no livro. Com a namorada no antigo Fiorentino, em Copacabana, quando chegou a quadrilha do Lúcio Flávio para assaltar o restaurante. Aí faz a limpa, dá dinheiro, não sei o quê. Um garçom toma uma coronhada, etc. Então, quando está percorrendo mesa em mesa, o Lúcio Flávio olha para ele e fala: Luar, o que tu tá fazendo aqui? Ele, pô, o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu tô sendo assaltado. Entendeu? Aí o Lúcio Flávio chegou para ele e falou: não, você não. Aí, galera, olha só, vi o cara aqui que é parceiro meu de infância. Devolve tudo. Chegou a polícia, queriam levar o Luarlindo como cúmplice do Lúcio Flávio. Entendeu? Como é que o Lúcio Flávio explica? E como é que o Luarlindo ia explicar que eram colegas de infância? Que isso, rapaz! Entendeu? E, na verdade, o Lúcio Flávio não quis assaltá-lo porque era colega de infância. Os dois estudaram e aprontaram juntos, entendeu? Que isso, rapaz! Ô, Luiz André, você tinha noção? Eu acho que ele caiu. O Luiz André caiu. Mas acho que é impressionante essa situação, hein? Não é uma troca de tiros, não é uma troca de tiros que nem aconteceu com o André que ele está contando aí, entendeu? Mas é uma daquelas situações curiosas e inusitadas da cidade, né? Que coisa de louco. Detalhe, isso está no livro, eu não estou cometendo nenhuma inconfidência. Não estou cometendo nenhuma inconfidência. A namorada do Luarlindo, que ele levou para o restaurante, era casada. E aí ela ficou ainda mais nervosa que se o marido descobrisse. Gente, entendeu? Que louco isso, rapaz. Exatamente, entendeu? E isso não estou contando novidade nenhuma que isso está no livro. Então, tem essa história. Mas tem 1000 histórias do Luarlindo, entendeu? Eu estou aqui. O nosso querido amigo aqui, que está sempre participando aqui da nossa programação, ele que é um homem que se veste de tudo aqui. Eu gostaria tanto que os teus filhos fizessem aniversário, ele animasse o aniversário dos teus filhos aqui. O nosso. Vou deixar o contato, hein, para aniversário. Eu não posso, infelizmente, não posso contratar porque eu não tenho filho. Os vizinhos aí, os sobrinhos. Ah, tá. Não perde a chance, né? Padrinho, né? Os afilhados. Uhum. Vai ser uma boa, eu acho maravilhoso. Esse tipo, quando eu chego numa festa, tem assim, o tipo, esse personagem que ele faz. Aqui é muito importante, né, mano? Não é muito importante esses personagens que você faz, né? Sim, Eu vou deixar o contato, 21-9201-22115. Para contratar o Sonic, 21-9201-22115. Vou estar lá no Alzirão e também na festa aí a festa junina, né? No Parque Carmen Miranda, no Flamengo. Dia 4 e dia 5 agora de junho. Tá certo. Luiz André, Luiz Ernesto, isso é muito bom para nós. E nessas festas que eu vou, adoro essas festas juninas, até porque eu participava ativamente no meu tempo de ginásio lá no Cesário de Melo, lá em Campo Grande. Eu gostava muito. E é muito importante para nós esse tipo de engrenagem em termos sociais, em termos de festas, porque
eles fazem as coisas com uma naturalidade que normalmente eu não saberia fazer. E é importante. E essa situação que você contou agora aí, eu estava comentando com ele aqui. O Luiz André acabou me pegando. Luiz André, eu estou contando a história eu contei rapidinho a história de eu fiz uma comparação, claro que envolveu um jornalista, não tem a ver com a mesma situação que você, mas é um jornalista da antiga, chamado Luarlindo Ernest. Ele publicou o livro de memórias agora dele, escrito pela Elenilce Bottari, em que ele conta que ele se envolveu na seguinte situação. Ele foi colega de infância, estudaram juntos, com Lúcio Flávio, que foi um bandido famoso dos anos 60, 1970. Exatamente. E aí ele estava com uma namorada naquele antigo restaurante Fiorentina, em Copacabana, quando a quadrilha chegou e assaltou todo mundo. Aí tá lá o Luarlindo na mesa com a namorada. Chega o Lúcio Flávio, o que tu tá fazendo aqui? Ele, o que tu acha que eu tô fazendo aqui? Tô sendo assaltado. Entendeu? Esse não. Aí, devolve tudo para ele aqui. Cara, quando a polícia chegou, foi difícil explicar que não era cúmplice. Você sabe que já aconteceu isso comigo? Oi? Isso já aconteceu isso contigo? Já. Eu estava no ônibus. Uhum. Eu não era policial ainda. Eu estava no ônibus. E aí, o ônibus passando ali pela comunidade de Jacarezinho, entrou um monte de marginais fazendo aquela limpa no ônibus. Uhum. E tinha um amigo meu dentro do ônibus que era do Jacarezinho. Uhum. E era mais ou menos como a história que você contou. E eu estava com uma menina que estava saindo com ela. Eu ia para Tijuca com ela. Né? Uhum. E aí, esse meu amigo falou assim, não mexe com esse daí, não. Para explicar depois. Eu tive que descer do ônibus. Sabe por quê? Eu falei, cara, eu não posso ficar mais nesse ônibus, porque senão os passageiros que foram roubados vão ficar pau da vida, vão achar que você é cúmplice. Exatamente. Eu tive que descer junto com eles. Eu desci junto com eles. Uhum. E assim, ainda fizeram retrato falado teu. É constrangedor isso, é constrangedor. Mas aconteceu. Olha, que aventura, hein? Eu quero só deixar claro aqui, já no encerramento do programa, essa situação. E eu estava falando aqui com o nosso empreendedor de alegria aqui no Rio de Janeiro, porque essa área dali de Lapa, ela é uma área muito conglomerada ali, porque o morador de rua, ele convive ali com também o camarada que passa maconha, aqueles camaradas que, como é que se chamam? Vapor, não é? Sim. Não é? Não é isso? É uma área complicada. Lembra que recentemente estouraram um bunker ali do tráfico, justamente na Joaquim Silva? Entendeu? E é uma pena que isso aconteça num local tão turístico quanto a Lapa, entendeu? Esse bunker do tráfico que funciona na Joaquim Silva, ele fica a poucos metros para um símbolo para quem professa a profissão. Porque quem é da Umbanda do Candomblé, que é a imagem justamente ali perto da imagem, me lembra o nome, por favor, esqueci o nome da entidade, tem uma imagem de adoração ali, esqueci o nome. Zé Pilintra? Zé Pilintra, exatamente, fica a metros de distância. Então a pessoa que vai professar sua fé, independente de religião, que outras pessoas acreditem, ela tem que passar por todo esse ambiente ali que não é um ambiente agradável. Isso numa área super turística, né? O turista vai bater foto, mas tem que passar em meio todo aqueles cracudo, mendigo, vendedor. Não, você está falando cracudo, mendigo, vendedor. Eu estou falando traficante. Entendeu? Também, pior. Exatamente, entendeu? Porque ali
É uma confusão louca ali. Temos de tudo ali. Até mesmo os banheiros servem para articulações de trocas de drogas, não é não? Eu não tenho elementos para falar sobre isso. Banheiro é uma coisa que falta na cidade, né? Há muito tempo eles tentaram colocar aqueles banheiros públicos, que tinha até ali na Carioca, mas tiraram. Teve uma denúncia de um policial que ele queria ir no banheiro das barcas de Charitas e não pôde ir, porque nem funcionário tem, né, para limpar. Imagina um policial, umas barcas, negar o acesso ao banheiro para um policial. Ele gravou, tem repercutido também na rede social. E o Rio de Janeiro é uma das piores cidades para se encontrar banheiro em lugar público. Até chega no McDonald's, se você realmente não for o cliente, você não consegue usar. Mas pelo menos ela consegue usar sem pagar, né? É difícil você ter um estabelecimento que aceite você usar sem pagar. Eles certificam que você realmente é cliente, aí você ganha a chave ali para você poder ter o acesso. Mas eu estou falando mesmo assim, tem lugar que até cliente paga, né? Fora do Brasil, mas tudo bem. Mas valeu, então. Ô, Luiz Ernesto, olha, muito obrigado. Você está nos estertores das tuas férias, né, Luiz Ernesto? Não, minhas férias, na verdade, já acabaram. Estou nos estertores do meu banco de horas. Eu trabalho nesse fim de semana, entendeu? E aí eu volto para mais um pouquinho do banco de horas e volto dia 13. Ótimo. Luiz Ernesto, olha, um abraço a você. Muito obrigado. Volte com toda a força, com toda essa eficácia que você tem. E só nessa conversa que você teve aí com o Luiz André, agora nós poderíamos sentir o quanto você domina essa situação na cidade do Rio de Janeiro. O Luiz André até ficou meio... Você foi candidato. Eu só gosto de contar histórias, apenas isso. O bom da gente, eu acredito que o Luiz Ernesto também é assim, e você também, Paulo Marinho, é que a gente tem a possibilidade de andar por vários lugares, conhecer várias pessoas. Isso vai nos dando uma gama de conhecimento que a gente pode falar, às vezes, com propriedade daquilo que tem acontecido na nossa cidade, no nosso estado. Como eu falei, eu me considero assim, isso na faculdade de Direito que eu fiz, Ernesto, eu tive um professor de psicologia jurídica que ele falava assim, André, eu só começo a aula quando você chega. Exato. Porque ele falou assim, porque eu conheço, teoricamente, aquilo que eu estou passando. Mas quando você chega, você me traz uma gama de conhecimento prático. Isso é muito importante, essa troca. Mas o que não é, André, parece uma filosofia de botequim aqui, mas o que é a vida se não um acúmulo de conhecimentos? Entendeu? Exatamente. Então, por que eu falo isso? Porque é uma coisa que até que eu vou falar aqui para vocês, os ouvintes que estarão com certeza nos ouvindo, aí estão nos ouvindo. Quando eu morava na comunidade, né, enquanto criança, pré-adolescente, como eu falei aqui no início, a minha referência, infelizmente, até pela falta de conhecimento fora daquele ambiente, né, eram os marginais, eram os traficantes. Primeiro porque eles eram contemporâneos meus, né? O pai de muitos deles era considerado por mim, a gente chamava todo mundo de tia. Então, assim, e eram as pessoas... Você frequentava a casa do garoto, né? Porque a criança, você não sabe o que a criança vai se transformar no futuro. Exatamente. Então, quando eu começo a desenvolver as minhas atividades, né, de gestão, inclusive do Degase, que foi uma grande escola para mim, eu começo a observar aquela instituição ali como uma das possibilidades reais, dentro de poucas, de transformar a vida desses jovens. Tá? Infelizmente, e aí eu falo com muito pesar, infelizmente a má vontade do poder público para verdadeiramente investir na recuperação, na ressocialização desses jovens, dessas crianças, assim, deixa a gente bem desanimado. Por que eu falo isso? Porque o Degase, ele era um antro de corrupção.
Tá? Então, assim, você imagina políticos, empresários usurpando, roubando, saqueando os cofres públicos de uma instituição que é voltada para a ressocialização de menores. Isso é o cúmulo. Isso é o cúmulo, porque você está tirando a oportunidade daquele jovem de ele sonhar em mudar de vida. Né? Então, assim, quando a gente chegou lá, Ernesto, Paulo Marinho, quando a gente chegou no Pegazi, nós demos um choque de ordenamento, um choque de gestão. E um órgão que pedia crédito suplementar para pagar, para terminar o ano, de 30 a 50 milhões de reais, em 6 meses de gestão minha, eu economizo 37 milhões de reais. Isso mexeu com muita gente. Isso deixou muita gente ali insatisfeita. Tá? Então, assim, isso acontece, veja só, um órgão pequenininho. Agora, você imagina nessas supersecretarias de educação, de saúde, de segurança pública, que tem milhões e milhões e milhões de reais, bilhões de reais para trabalhar e não consegue entregar um serviço de qualidade à população. O Luiz André. Seja educação, seja saúde, seja segurança, seja infraestrutura. Luiz André, é que nós já estamos nos estertores, já estamos no final do programa. Logicamente, o programa fica aberto para você aqui, programa 100% Educação, logicamente com o Luiz Ernesto também. E o programa 100% Educação tem essa finalidade, de deixar sempre esclarecido o seu ouvinte, as pessoas que participam do programa. E vocês aí foram fundamentais para o sucesso do programa de hoje. E eu quero mais uma vez agradecer ao nosso homem que permeia alegria na cidade do Rio de Janeiro. E é o nosso... eu gosto do Capitão Aranha, né? Certo, vou me despedir aqui com as poucas palavras. Obrigado aí, Luiz Ernesto, pela participação. E Luiz André, também, obrigado pela participação. Lembrando aquilo que você falou ali sobre, no caso, o Papa, quando veio no Brasil, meu pai é do GSI, né, da inteligência da PF, ele falou daquela comunicação ali em volta do Papa, foram muitas autoridades, inclusive a Polícia Federal, aquela comunicação em volta do Papa, que eles corriam em volta do Papa móvel ali, ninguém tinha acesso. E você trouxe assim pra gente um outro lado também da história, antes do Papa chegar, que morreu o policial, morreu o bandido, entendeu? Tudo isso... Eu estou me referindo ao João Paulo II. Eu espero a gente poder essa conversa aí na próxima semana, que também estava muito boa, também a gente relembrar um pouco do que foi, né, a Jornada Mundial da Juventude, mas infelizmente a gente estourou o tempo do programa, passamos de 1 hora, mas obrigado mesmo, mais uma vez aí pela participação. Tudo bem. Jornada Mundial da Juventude, só rapidinho, também teve um problema sério de segurança. Ainda bem que o Papa Deus é brasileiro e o Papa é carioca. Não era para o Papa ter ficado ali perto da catedral, o Papa Móvel ter sido cercado pela população. O problema é que a polícia não comunicou a rota em tempo para Sete Rio, a rota que o Papa ia seguir. Moral da história, ficou engarrafado no meio do caminho por conta de disputa de rivalidade sobre quem deveria controlar a informação. Isso aconteceu naquela época, infelizmente. Isso na Jornada Mundial da Juventude. Ô, Luiz, foi um detalhe maravilhoso e ninguém se feriu, né? Foi importante. Não, Deus é brasileiro e o Papa é carioca, porque você imagina uma multidão cercando o Papa Móvel, não tem esquema de... Depois que aconteceu, não tem como controlar um negócio desse. Você vai jogar gás lacrimogêneo para dispersar uma multidão que está cercando o Papa? Não tem como. Foi o treinamento para a Copa do Mundo 2014 e, posteriormente, para as Olimpíadas de 2016, né? Graças a Deus. Luiz Ernesto, um abraço para você. Muito obrigado mais uma vez. Garotinho, você foi sensacional mais uma vez. Fico te devendo essa, Luiz Ernesto. E, inclusive, colocando você com Luiz André de Moura Monteiro aí, que teve uma participação ativa dentro do programa de hoje, 100% Educação. Um abraço para vocês, ouvintes, e voltamos amanhã a partir das 8, não é? Obrigado, Deus abençoe a todos. Um abraço. Tchau, querido. Um abraço, hein? Nada, tchau.
Tchau, meu capitão. Hoje Paulo Marinho paga aí o almoço para mim e pro Jorge Cubano. Jorge Cubano, tá aí, entendeu? Eu só não vou nessa porque eu tô longe, tô no recreio e já almocei. Tá livre, então, de onerar os custos do almoço, né, Luiz Anésio? Um abraço. Isso, tá bom? Um abraço, tchau. Tá bom, tchau. Voltamos amanhã, a partir das 8h, o programa 100% Educação, com a direção técnica e segura do nosso... Jorge Cubano! Tá certo, um abraço, tchau, até amanhã. 98,7. FM 98,7. As suas manhãs agora têm mais cor, alegria e informação com o programa 100% Educação. De segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, sob a direção do querido professor Armando Pinheiro Guimarães e com a apresentação do jornalista e radialista Paulo Marinho. Um oferecimento especial de Camélia Flores, Colégio Pinheiro Guimarães, Vidraçaria Bento Lisboa, Chapelaria Alberto, Mercearia Silveira Martins, Advogada Marcela Santoro e Luz Publicidade. Fica ligado na Pop Rio FM, porque aqui a educação tem vez e voz. 98,7.